eu aumento a viscosidade e a lubrificação dos tendões das fibras musculares, ou seja, a gente faz ter essa lubrificação das regiões que tem ossos, que tem tendão, né, que a gente vai lá, a produção do líquido sinovial, da sinóvia, e faz com que aumente essa viscosidade. Então, o funcionário ele vai ter essa redução de dor também e de rigidez em algumas regiões. E alongar a musculatura, logicamente, ela diminui a tensão muscular e contribui para a melhora da postura corporal. Quando a gente alonga bem essa região muscular, não é, a gente tem essa melhoria da postura corporal em si. E aí, por fim, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Não, tá de boa. Tá. E aí, por fim, a gente tem Não. a ginástica compensatória ou de pausa, certo? Então, normalmente, essa ginástica compensatória ou de pausa, ela sempre está vinculada ao final, né, do ambiente laboral, ao final do trabalho, e aí ela serve para que você tenha um relaxamento e descontração psicológica. Ou seja, essa ginástica de relaxamento... Deixa eu voltar aqui, pera. Eu tenho 3 e tenho mais 2. A gente está falando da compensatória ou de pausa, tá? A de relaxamento, essa de final de expediente, ela trabalha muito esses 2 últimos itens da compensatória de pausa, certo? Ou seja, é o relaxamento das estruturas através do alongamento. O alongamento ele traz essa possibilidade de relaxar as estruturas. E a gente tem também a integração social e momentos lúdicos que contribuem com a sensação de bem-estar. Normalmente, a ginástica laboral ela é muito conhecida nas empresas pelas dinâmicas que elas fornecem, né? Então, assim, a gente sempre vai ter um quantitativo de dinâmica no bolso, né? Várias cartas na manga, porque a gente precisa entender e sentir quando o funcionário ou a equipe que você vai ministrar na aula, ele está passando por alguma tensão. Então, vamos supor, as empresas elas têm alguns momentos que tem balanço, né? Balanço na empresa, que isso aí é um momento estressante, porque precisa ter a questão das vendas, a questão de toda a organização da empresa. Então, nos períodos que se tem essa parte mais tensa do mês, normalmente a gente precisa levar algumas ginásticas que causem descontração psicológica e façam com que as pessoas esqueçam. Então, quando a gente pensar nessas dinâmicas para a ginástica laboral, nunca pense em dinâmicas que vai fazer as pessoas chorarem, que vai fazer... Assim, a gente precisa ter alguns momentos de reflexão que vai auxiliar as pessoas. Então, assim, a gente precisa pensar em dinâmicas que interligam e tragam bem-estar social, tem uma integração social. Então, são dinâmicas que fazem com que você entenda que o próximo, você precisa da ajuda do próximo, da mesma forma que o próximo vai precisar da sua ajuda. São dinâmicas que fazem reconhecimento e sensibilização de momentos como Setembro Amarelo, Outubro Rosa, com alguns períodos que são que estão lá inclusos no nosso calendário. Então, essas dinâmicas, elas precisam estar inclusas na nossa rotina de exercício, e às vezes um dia na ginástica laboral a gente faz uma dinâmica que mexe tanto com o corpo e com a mente, que não precisa fazer outro tipo de exercício físico, de atividade física, de movimento. E aí, por fim, a gente tem a ginástica laboral de relaxamento ou de final de expediente. Quando eu falo dessa ginástica laboral, e quando a gente começa percebendo de que forma o profissional ele pode entrar na empresa, né? Hoje, atualmente, a gente já tem alguns tipos de práticas corporais, práticas de exercício físico, que são realizadas em empresas. Então, tem empresa que hoje um profissional para dar aula de funcional em determinado momento do dia, ou no final da jornada de trabalho, onde os profissionais eles já se trocam e já vão lá para fazer o exercício. Tem empresa que disponibiliza aula de yoga, tem empresa que disponibiliza aula de pilates, que faz com que feche um pacote com o profissional e que todo mundo que esteja naquele ambiente da empresa tenha um momentozinho que dê para fazer essa aula, certo? E aí, normalmente, isso também é caracterizado como uma ginástica laboral, como movimento na empresa, né? Só que se utiliza outros métodos. O que eu quero chegar é que você fazer um circuito funcional em 20 minutos, tem como a gente aumentar a intensidade, fazer um circuito para que você tenha
perda calórica e tudo mais, mas isso não é o objetivo da ginástica laboral. A gente já falou quais são os objetivos e está falando qual o objetivo de cada tipo, né? Mas aí eu quero que vocês entendam que levar métodos novos para a empresa, a gente precisa entender primeiro como é que esse funcionário ele vai trabalhar. Deixa eu dar um exemplo a vocês. A Unimed Caruaru, ela teve um projeto de qualidade de vida do servidor, né, no ano 2012, eu acho. E esse projeto era um projeto de ginástica laboral que tinha o oferecimento de prática de ginástica laboral dentro do hospital, né, para os funcionários do hospital, e aí se tinham 3 profissionais que se revezavam para fazer exercício dentro dos setores profissionais, e aí tem a grande área administrativa da Unimed, que aí eles fizeram um programa de qualidade de vida. E aí o que é que eles faziam, né? Eles botaram em horários durante o dia aula de treinamento funcional, ginástica, que tinha step, jump e tudo mais, e hidroginástica, né? E aí, o que é que eles deram de presente aos funcionários? Quem quiser realizar essas práticas 2 ou 3 vezes por semana, vai ter uma bonificação não salarial. Mas você vai, um exemplo, eu saio do meu trabalho de 5 horas, se eu for executar alguma prática de atividade física, eu saio do meu trabalho 4h30, e entre 4h30 e 5 horas eu estou lá fazendo meu exercício físico, né? Então, a empresa ela começou tendo esse resultado positivo dos funcionários. Os funcionários perceberam que a empresa estava cuidando deles, que o público externo estava vendo que era uma empresa que se preocupava com o funcionário, né? Só que o grande problema desse projeto, ele durou uns 2, 3 anos. O primeiro ano foi de muito sucesso, né, desse projeto. Só que eles começaram vendo a falta de estímulo do profissional que estava. Eles pagavam muito bem, mas os profissionais que foram contratados, eles não faziam reciclagem. Então, assim, eles não tinham aulas dinâmicas, e fez com que a população começasse a se reduzir. Então, quando se percebeu, a Unimed ela pagava 5 profissionais para fazerem as práticas de atividade física e de exercício físico, e não tinha quantidade suficiente de funcionário para se ter aquelas aulas. E a gente precisa entender isso, porque a gente bota para que os funcionários façam, tem que ter uma aceitação. Lembra lá em aprendizagem controle motor, a gente tem as fases, né? Afetiva, motora, cognitiva, afetiva e motora do exercício físico. A fase cognitiva a gente precisa apresentar, fazer com que eles entendam. A fase afetiva é a de aceitação ou rejeição. Ou seja, se o funcionário não gosta daquela prática, ele não vai continuar naquela prática. É a mesma coisa que dizer uma pessoa que ama praticar treinamento de força, musculação, AFA, praticar milhões de anos, e pedir para que ela deixe o treinamento de força e vá fazer, sei lá, um funcional, né? Vai fazer um pilates, vai fazer outra coisa que seja totalmente diferente. Então a gente precisa sempre pensar nisso quando a gente vai propor essas atividades. Então, a ginástica de relaxamento ou de final de expediente, ela é aquela realizada no final do expediente, antes de os colaboradores saírem da empresa. Ou seja, também não pode a jornada de trabalho terminar às 8 horas e o dono da empresa exigir que os funcionários fiquem 18 até 18h20 para fazer ginástica laboral. Se eu quero no finalzinho, eu preciso liberar os funcionários de 17h40. 17h40 às 18 horas, eles vão e fazem essa ginástica. Ela está baseada em exercícios de alongamento e relaxamento muscular. Ou seja, o corpo ele já sofreu uma descarga, né, muscular. E aí a ideia dessa ginástica é oxigenar as estruturas musculares que foram envolvidas nas tarefas diárias, né? E aí vai reduzir a fadiga e aliviar o cansaço. O objetivo dessa ginástica de relaxamento principal é fazer com que os funcionários saiam da empresa e tenham gás para continuar suas atividades fora da empresa. Então, sai do trabalho de 18 horas. Vários exemplos de vocês, né? Sai do trabalho de 18 horas e às 19 horas precisa estar em sala de aula para assistir a aula até às 10 horas. Quando chega em casa e precisa preparar comida, tomar banho e tudo mais, vai fazer uma atividade, uma coisa e outra, quando você olha é meia-noite. Então, essa ginástica aí, ela seria importante na vida do profissional, né? Porque ia fazer com que tivesse essa alteração funcional, né? Mexesse com essas estruturas, oxigenasse essas estruturas e evitava uma fadiga. E aí, normalmente, algumas pessoas acham que esse tipo de ginástica laboral, de relaxamento, ela é fazer com que as pessoas se deitem,
faça exercício de respiração, é ótimo. Mas a gente também não pode fazer com que a pessoa sinta preguiça após a ginástica. Eu preciso realmente oxigenar.